Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, April 3rd, only on Netflix. Uma produção. Olá a todos e bem-vindos ao primeiro episódio das Teorias do Esoterismo. Esoterismo. A palavra é como um feitiço. Basta dizê-la e evoca-nos logo tratados antigos e formas geométricas a rodopiar, velhos barbudos dobrados sobre caldeirões à procura de segredos alquímicos, mapas astrais e cartas de tarô, sociedades secretas escondidas em subterrâneos a sacrificar galinhas ou a rezar a deuses pagãos. Talvez por todos pensarmos saber o que significa, definir esoterismo com qualquer grau de rigor é mais difícil do que parece. Afinal, o que raio significa uma coisa ser esotérica? A minha fiel enciclopédia Larousse define esoterismo como parte de algumas filosofias antigas que deveria permanecer oculta aos não iniciados. E logo a seguir, remete-nos para a entrada sobre ocultismo, onde diz: doutrinas e práticas relativas aos factos que escapam à explicação racional referentes ao esoterismo. Ou seja, é uma pescadinha de rabo na boca. O esotérico manda-nos para o oculto para o esotérico e esclarecimentos nem vê-los. A seguir, pedi ajuda à minha Enciclopédia das Novas Religiões. Num artigo de Robert A. Gilbert, explica-se que o esoterismo e o ocultismo não são a mesma coisa, não senhor. O ocultismo preocupa-se com benefícios e sabedoria terrenos como uma fonte de poder sobre o mundo material. Em oposição, o esotérico procura um conhecimento que o coloque no caminho para Deus e o conduza à salvação. Claro que este Deus e salvação não são bem o que imaginamos da nossa tradição judaico-cristã e, além disso, que tipo de conhecimento será aquele? Se há coisa que todos sabemos é que a razão e a ciência fogem do esoterismo como o diabo da cruz e continuamos sem uma definição útil. Foi por isso que respirei de alívio quando li o seguinte parágrafo escrito por Glenn Alexander McGee, editor do The Cambridge Handbook of Western Mysticism and Esotericism. Esoterismo é a palavra utilizada cada vez mais para designar correntes de pensamento anteriormente conhecidas como ocultistas ou das ciências ocultas. Estas correntes têm uma longa história no Ocidente, por vezes escondidas ou subterrâneas, mas noutros momentos históricos, como no Renascimento, eram parte do pensamento mainstream. Doutrinas, escolas ou práticas esotéricas incluem a alquimia, a astrologia, magia, cabala, o hermetismo, a maçonaria, os rosacruzes, o simbolismo numérico, a geometria sagrada, a teosofia cristã, o espiritualismo e muito, muito mais. Agora já nos sentimos mais em casa. Essas coisas do conhecimento oculto e da salvação podem parecer demasiado abstratas, mas na verdade todos temos uma imagem mental do que faz um alquimista ou alguém que comunica com os mortos ou que pratica magia nas horas vagas. Este foi o principal problema na pesquisa para este podcast, sendo o esoterismo um ramo do conhecimento antigo, preservado acima de tudo por nichos de interesse com tendência para atrair os espíritos, digamos, mais excêntricos. As duas fontes mais comuns eram sempre o livro Translocado sobre como praticar magias ocultas com materiais caseiros, ou então os 7 princípios sagrados da cabala hermética esotérica ou ocultista, e 2, estudos e artigos académicos tão áridos, tão abstratos e, herméticos, que foi preciso relê-los mais que uma vez até poder admitir para mim mesmo que não tinha percebido absolutamente nada.
E há outro problema, é que o esoterismo é uma categoria moderna, aplicada a tradições com milhares de anos. Antes da era cristã, ninguém se juntou numa espécie de sindicato para fundar o esoterismo e, por isso, os académicos discutem furiosamente se determinado subsecto gnóstico do século II depois de Cristo cabe ou não na definição de esoterismo. E nós, que só queremos curtir um bocado, ouvir falar de magias, poções mágicas e cosmologias alternativas, ou desistimos ou adormecemos. Este é o objetivo deste novo spin-off da série Teorias. Tal como o Teorias da Conspiração e o Teorias do Apocalipse já fizeram, com Teorias da Conspiração, claro, e com o fim do mundo, o Teorias do Esoterismo escolherá, em todos os episódios, um cantinho esotérico da história, na esperança de perceber como nasceu, que influência teve, como sobreviveu até nós, mas, acima de tudo, que sabedoria oculta nos está a esconder. Vão ser histórias de deuses e heróis, feiticeiros e alquimistas, bruxas e mártires, manuscritos perdidos e académicos tresloucados, poções mágicas e péssimas recomendações de medicamentos, sociedades secretas e ordens esotéricas. Serão histórias sobre os limites da razão, da fé, da crença e da intuição humana. Pensem nisto como uma fanfiction da história da religião e da filosofia, um holofote aceso sobre um ramo paralelo da genealogia das ideias. A nossa iniciação começa agora. Era uma vez 2 deuses. Estamos na zona do Mediterrâneo e Oriente Médio, durante o período helenístico, mais ou menos entre a morte de Alexandre o Grande e os atribulados melodramas de Cleópatra. Ou seja, há 2300 anos, mais coisa menos coisa. A cultura grega é absolutamente mainstream e, ao chegar ao Egito, cruza-se com as mitologias e religiões locais e faz uma descoberta surpreendente, é que não eram assim tão diferentes. Mas vamos aos deuses. O primeiro chama-se Thoth, ou Thoth, o deus egípcio. O segundo era Hermes, da mitologia grega. Ora, superficialmente, Thoth e Hermes eram bastante diferentes. O deus egípcio tinha a forma de um humano com cabeça de íbis, que é um pássaro. Estava relacionado com a magia, a sabedoria, a lua e a noção de equilíbrio. Diz-se que inventou os hieróglifos e os deu à humanidade, e era ele quem mediava o conflito entre os outros deuses. Já o deus grego Hermes assemelhava-se a um jovem rapaz com asinhas nas sandálias, esvoaçando rapidamente entre o mundo dos vivos e dos mortos. Era o mensageiro dos deuses, os CTT do Olimpo, e por ser extraordinariamente esperto, era uma espécie de padroeiro dos viajantes, mercadores, ladrões e oradores. Há dezenas de outras características atribuídas a cada um, mas o importante para nós não é o que os distingue, mas sim o que os aproxima. Tanto Thoth como Hermes eram vistos como guias da humanidade até ao submundo, como mensageiros divinos e também como mestres, digamos, das fronteiras entre realidades distintas. E por isso, quando os gregos chegaram ao Egito e se aperceberam destas semelhanças, deu-se um processo a que os doutores chamam de sincretismo, uma combinação de diversas doutrinas ou concepções religiosas. Para poupar tempo, os gregos e os egípcios deduziram que Thoth e Hermes eram basicamente a mesma coisa e podiam ser adorados como um só. Eram, e de forma muito simplista, encarnações ou variações ou versões da mesma entidade com laivos sobrenaturais. E estas não eram as primeiras mitologias que tropeçavam neste arquétipo específico. Num dos clássicos obrigatórios do estudo das religiões, e curiosamente também da escrita de guiões para cinema, chama-se O Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell, tanto Hermes como Thoth são colocados num grupo muito especial, os ajudantes sobrenaturais, um arquétipo que aparece e reaparece em quase todas as mitologias do mundo e também, claro, nos filmes de Hollywood. Vejam lá se não vos ocorrem imensos exemplos ficcionais desta tipologia de personagem. Com frequência, o ajudante sobrenatural tem a forma masculina.
Nos contos de fadas, pode ser uma pequena criatura do bosque, um feiticeiro, um ermita, um pastor, que aparece para doar amuletos ou conselhos necessários ao herói. As mitologias superiores desenvolvem este papel numa grande figura de guia, professor, barqueiro, o condutor das almas até ao além. Nos mitos clássicos é Hermes, no Egito é Thoth, no cristianismo é o Espírito Santo. Goethe apresenta o Mefistóteles como guia masculino para o seu Fausto e, de facto, com frequência, o aspecto perigoso desta figura é destacado. Ele atrai as almas inocentes ao mundo das provações. Protetor e perigoso, maternal e paternal ao mesmo tempo, este princípio sobrenatural de tutela une em si mesmo todas as ambiguidades do inconsciente. Voltemos a Thoth e a Hermes. Com o passar do tempo, a fusão divina entre estes dois deuses daria origem a uma terceira figura, Hermes Trismegisto, o 3 vezes altíssimo ou 3 vezes grandioso. Mas seria um homem? Um deus? Um herói mitológico? Um místico com poderes sobrenaturais? As versões são muito variadas. Ao longo dos 2000 anos seguintes, Hermes Trismegisto foi interpretado como o verdadeiro Moisés, a quem Deus deu os seus mandamentos, ou, no mínimo, um contemporâneo do Moisés, com a mesma veia para a espiritualidade. Outros sugerem que Hermes Trismegisto foi um sábio egípcio anterior a todos os faraós e até foi ele quem ensinou àquela civilização tudo o que sabia dos seus deuses e mitologias. Ou então foi um sacerdote. Ou então um ser divino que desceu à terra. Ou então foi um homem normal que, através de um moroso processo de exploração espiritual, ascendeu aos céus e conquistou a imortalidade. Uma coisa é certa, Hermes Trismegisto não parece ter existido. É uma figura lendária. E mesmo assim, existem dezenas de gravuras a representá-lo como um homem alto, velho, barbudo, de manto e chapéu bicudo no topo da cabeça. Foi o professor, o guia, o guru, o tal ajudante sobrenatural, aquele que atraía as almas inocentes ao mundo das provações, de toda uma escola de pensamento esotérico que, com o passar dos séculos, ganhou o nome do seu alegado criador, o Hermetismo. Agora, uma elipse. Estamos em 1463, em pleno Renascimento italiano. O filósofo humanista Marsilio Ficino é contratado por Cosimo de Medici para uma missão algo curiosa: traduzir uma compilação de estranhos textos de sabedoria antiga, mais precisamente de tradição gnóstica e neoplatónica dos primórdios do cristianismo. Neste episódio, ainda não vamos desenvolver o que é isto dos gnósticos nem dos neoplatónicos, até porque ambos os grupos têm pano para mangas. Basta dizer que eram tradições simultaneamente religiosas e filosóficas que nos primeiros anos do cristianismo, digamos que competiam pelo monopólio da mente humana, acabando por perder, entre aspas, para a religião que dominaria a Europa nos séculos seguintes. Foi assim que Ficino deu por si a traduzir um conjunto de 18 tratados espirituais, hoje diríamos esotéricos, a que deu o nome de Corpus Hermeticus. Pelo nome está-se mesmo a ver o que é. Segundo a tradição redescoberta por Ficino, um grande sábio do mundo antigo, que até dava aulas e palestras a alunos, colocara a sua sabedoria numa série de textos, diálogos e aforismos. Textos esses que sobreviveram ao passar dos séculos, acima de tudo, através de traduções árabes dos originais gregos e persas. E o mais curioso é que os textos estavam todos assinados pelo mesmo indivíduo, o tal Hermes Trismegisto. Mas como é que uma figura lendária, que certamente não existiu, podia ser autor de tantas obras? É o segundo conceito dos senhores doutores que apresentamos hoje, a pseudepígrafe, um texto ao qual é atribuída uma autoria falsa ou sobrenatural.
Aparentemente, os fãs do hermetismo de há mais de 2000 anos desenvolveram um complexo sistema filosófico e religioso, da mesma forma que os apóstolos e outros autores proto-cristãos usaram os evangelhos para registar, desenvolver e propagar as suas ideias e a sua fé. Mas por baixo, os hermetistas assinaram com o nome do seu mestre, Hermes Trismegisto, tal como se Hércules tivesse escrito um diário ou Adão e Eva tivessem um podcast. Vamos já a um destes textos atribuídos a Hermes Trismegisto, nem que seja para termos noção do aroma e do sabor da linguagem e das suas ideias. Tentem apanhar o máximo possível e prometo que alguns dos conceitos vão se tornar um bocadinho mais claros mais à frente. Na verdade, sem dúvidas e incertezas, o que está em baixo assemelha-se ao que está em cima, e o que está em cima ao que está em baixo, para realizar os prodígios do Uno. E como todas as coisas emanam do Uno, da meditação do Uno, assim também todas as coisas nasceram desse Uno, por adaptação. O Sol é o Pai, a Lua, a Mãe. O vento transportou-o no seu ventre e a terra é a sua ama. Ele é o Pai de todas as maravilhas do mundo. É plena a sua força quando se converte em terra. Separa a terra do fogo e o subtil do imperfeito. Docemente, com grande engenho, sobe da terra ao céu e daí regressa à terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Assim obterás toda a clarividência do mundo e toda a obscuridade se afastará de ti. É a força de todas as forças, pois vence toda a subtileza e penetra toda a densidade. Deste modo foi criado o mundo. Assim, serão operadas admiráveis variações e adaptações, para as quais é aqui dado o meio. E foi-me dado o nome de Hermes Trismegisto, porque possui as 3 partes da sabedoria de todo o universo. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Ok, vamos por partes. Afinal, o que é que defendia Hermes Trismegisto? Na prática, podemos pensar nos textos herméticos como uma espécie de livro de autoajuda, um guia para um percurso espiritual. O grande objetivo dessa viagem era a gnose, a gnosis grega, isto é, o conhecimento divino, a salvação, a percepção direta da verdade com um V grande. E que verdade era essa? Para Hermes Trismegisto e os seus fãs, o cosmos estava dividido entre várias camadas ou hierarquias. No centro temos um Deus Pai, um Deus Criador. Depois um mundo inteligível, depois o mundo físico, material e finalmente a humanidade. Até aqui, nada de muito estranho. Estamos habituados ao monoteísmo que coloca os homens cá em baixo e Deus lá em cima. Mas o hermetismo seguia um princípio curioso, a ideia de que Deus não só estava em todo o lado, como era tudo e mais alguma coisa. Num dos textos herméticos diz-se o seguinte: não há nada no cosmos que eu não seja. Ele é tudo o que é e aquilo que não é. Aquilo que é, ele tornou visível. Aquilo que não é, ele guarda para si mesmo. Este é o Deus maior que qualquer nome. O Deus invisível e inteiramente visível. Este Deus invisível aos olhos pode ser visto na mente. Ele não tem corpo. Ele tem muitos corpos. Aliás, é todos os corpos. Não há nada que ele não seja, porque ele é tudo o que é. E é por isso que ele tem todos os nomes, porque eles provêm de um pai, e por isso ele não tem nome, porque ele é pai de todos eles.
Uma situação um bocadinho confusa. Glenn Alexander Magee esclarece, referindo-se ao misticismo, mas na prática descrevendo o hermetismo também. O misticismo ensina, tipicamente, que todas as coisas finitas estão conectadas. São todas partes, com o aspecto de uma ordem cósmica. Podemos chamá-la Tao, Logos, o Absoluto ou o que quisermos. Poderemos chamá-lo também de um todo infinito, significando um todo ou uma unidade que não é limitada por nada externo a si própria. E assim fica um bocadinho mais clara a primeira frase do texto que lemos há pouco. Na verdade, sem dúvidas e incertezas, o que está em baixo assemelha-se ao que está em cima, e o que está em cima ao que está em baixo, para realizar os prodígios do Uno. Dito de forma mais simples, é tudo a mesma coisa. Nós, uma pedra, Deus, as galáxias ou um ensopado de borrego, tudo o que existe partilha da mesma natureza e está em constante ligação e interação. E qual é o objetivo da tal gnose, do conhecimento final, da grande verdade? Abandonar o corpo e a matéria e unificarmos-nos com Deus. O homem fica divino, não porque se transforma noutra coisa, mas porque regressa a uma unidade da qual, de certa forma, nunca chegou inteiramente a sair. O académico Roelof van den Broek, espero que se pronuncie assim o nome do senhor, aprofunda ainda mais, apimentando até os seus exemplos com um pouco de sexualidade esotérica. O ser humano tem uma natureza dupla, terrena e mortal por causa do seu corpo, mas também divina e imortal, por ter uma mente ou alma racional. De acordo com alguns textos herméticos, todos os seres vivos foram criados em corpos andrógenos. Só depois de um ciclo indeterminado de tempo é que foram separados e alguns tornaram-se masculinos e outros femininos. A união sexual do homem e da mulher, que é acompanhada nas palavras do texto pela maior afeição, prazer, felicidade, desejo e amor divinal, é um mistério divino, refletindo não apenas a unidade fecunda e andrógina de Deus, mas também levando o homem e a mulher a experienciar a sua androgenia original. Voltar à unidade, ao uno. Essa é a grande missão dos hermetistas. Infelizmente, o processo não é nada fácil. Sempre teimoso, o ser humano insiste em usar a razão, a episteme grega, mas Hermes Trismegisto insiste que é preciso mais. É necessário uma longa jornada iniciática, na qual se descobrem os segredos do universo e se aprende a ver a realidade como ela é, não com a razão, mas com uma espécie de intuição espiritual. O processo assemelha-se muito aos mistérios gregos, ou a uma tripe de cogumelos ou LSD, ou então a outras experiências de estados alterados de consciência. Diz-nos Glenn Alexander Magee, descrevendo aquilo por que passavam os pupilos de Hermes Trismegisto. A típica experiência mística, isto é, a experiência de gnosis, parecia envolver vários componentes básicos. Incluíam uma alteração fundamental na qualidade da experiência, à medida que as coisas se tornavam mais vívidas ou reais, a sensação de que estamos a ver a verdadeira natureza das coisas, a intuição de que tudo na realidade é só uma coisa, o sentido que a distinção entre o ser e os outros colapsou, e um sentimento avassalador da correção das coisas. Tudo, tal como está, é fundamentalmente certo. Tudo isto é experienciado ao mesmo tempo e de uma forma que é muito distinta tanto do pensamento, no sentido de raciocinar, como da experiência dos sentidos mundanos. E assim cai mais uma fichinha e se explica mais uma parte do texto que lemos há pouco. Sobe da terra ao céu e daí regressa à terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Assim obterás toda a clarividência do mundo e toda a obscuridade se afastará de ti.
E agora entramos na parte mais sensacionalista, mas também a parte mais gira. É que a Hermética, o conjunto de obras atribuídas ao Hermes Trismegisto, divide-se em duas tipologias, digamos, a Hermética filosófica e a Hermética técnica. A filosófica descreve basicamente o que temos estado a descobrir, a natureza de Deus e do cosmos, a gnose, a iniciação aos mistérios do mundo. Há textos para todos os gostos. Por exemplo, em Poimandres, Hermes Trismegisto tem um diálogo com uma entidade sobrenatural chamada Nous, qualquer coisa como a personificação do pensamento, da inteligência suprema do universo. Em Asclepios, Hermes Trismegisto ensina as suas lições a 3 dos seus estudantes, exatamente como Platão punha o Sócrates em diálogo com os desgraçados que se cruzavam com o grande mestre e levavam verdadeiras tareias retóricas. E há até livros de aforismos e definições de conceitos, excertos de livros, entretanto perdidos, e descrições de viagens iniciáticas à 8ª e 9ª esfera celeste, e o que dificulta a leitura de todos estes textos é que, por terem sido escritos por diferentes pessoas, que assinaram todas, como Hermes Trismegisto, por vezes a doutrina contradiz-se. Há paradoxos e inconsistências, uma coisa divina e maravilhosa num texto é uma coisa maléfica e terrível noutro, e se acrescentarmos a tudo isto o facto de todos estes textos terem chegado a nós como traduções de cópias de traduções de cópias de traduções, havendo por vezes várias versões contraditórias do mesmo texto, a hermética é por si só literalmente hermética, um puzzle sem solução definida, que nos obriga a uma constante procura pela gnosis da interpretação textual. Mas falámos de outro aspecto da hermética, a hermética técnica, e é aqui que tropeçamos na parte mais curiosa dos ensinamentos de Hermes Trismegisto e também, de certa forma, uma das mais influentes. É que os vários textos que compõem a hermética técnica não são filosóficos, são práticos. Procuram materializar no mundo real os conceitos filosóficos dos outros livros todos. E é aqui que encontramos tratados sobre astrologia, medicina, alquimia, farmacologia, magia prática e todo o tipo de atividades divertidas. No Quiranis, por exemplo, descobrimos que o fígado de peixe cura a cegueira, que o pelo de urso afasta a febre e o mal-olhado, que uma mistura de especiarias, mel e rúcula provoca uma fabulosa ereção e que certos tipos de animais, como o galo e a toupeira, já foram homens, entretanto castigados por Deus e metamorfoseados em animais. Em vários textos sobre a alquimia, desenvolve-se a possibilidade de manobrar vários metais e transformá-los em ouro. É, no fundo, a origem do mito da pedra filosofal. É também aqui que se preservam as antigas crenças de que a posição dos astros no firmamento tinha uma relação direta com o poder medicinal de certas plantas e de minerais, com os terremotos até, e também com os humores e destinos da humanidade. Tudo isto eram aplicações práticas da ideia central do hermetismo. É que se tudo está interligado e partilha da mesma natureza, então, na verdade, não há separação entre um planeta, um animal ou a alma humana. É só uma questão de aprender a manobrar a matéria da forma certa e os segredos do universo serão desvendados. Este tipo de mezinhas, feitiços e superstições pode parecer-nos tontices antigas, felizmente abandonadas, mas o próprio Ficino, o filósofo humanista, que traduziu pela primeira vez para o latim muitos textos herméticos, é um bom exemplo do espírito da sua época, no qual a astrologia coabitava com a astronomia, a alquimia fazia parte da química e a intuição era quase tão científica quanto um microscópio. Mais uma vez, voltamos a Glenn Alexander Magee, que nos mostra que os ensinamentos herméticos caíram que nem uma luva na forma de pensamento do Renascimento. Marsilio Ficino acreditava no Spiritus Mundi, permeando todo o universo, o qual os seres humanos podem usar para melhorar as suas vidas. Esta atividade é magia e consiste, primariamente, em atrair as influências de planetas particulares
através da utilização de várias substâncias associadas a eles, como pedras preciosas, animais, aromas e cores. Para conseguir a influência de Júpiter, por exemplo, Ficino recomenda-nos a utilização da prata, do açúcar e do mel branco. E diz-nos também para nunca nos esquecermos da associação entre Júpiter e certos animais, como as águias e os cordeiros. E esta é a parte mais gira do hermetismo e, no geral, do esoterismo todo. A ideia de que olhar para o mundo e fazer saltos de intuição e imaginar estas interligações todas entre coisas que nos parecem separadas é uma forma legítima de obter conhecimento, algo que hoje em dia é no mínimo mal visto. Glenn Alexander Magee, num tom que só posso descrever como de pena, resume a coisa desta forma. Da perspectiva moderna, a objetividade é a mesma coisa que a mensurabilidade. Para todos os efeitos, aquilo que não pode ser medido é como se não existisse. A ideia de que as intuições privadas, os sentimentos e os jogos de imaginação podem ser guias para a verdade é um anátema para o mundo moderno. Para a modernidade, o subjetivo é um reino negro, uma fonte de falsidade e engano. Qualquer conhecimento que diz ser baseado em fontes subjetivas é simplesmente afastado. É esta a chatice do hermetismo e do esoterismo em geral. Vem a razão e estraga-nos a festa. Por exemplo, lembram-se do texto que temos vindo a reencontrar, o tal que começa com: na verdade, sem dúvidas e incertezas, o que está em baixo assemelha-se ao que está em cima, e o que está em cima ao que está em baixo para realizar os prodígios do Uno, etc, etc. Então, este é provavelmente o mais icónico texto hermético, do qual muitos de nós até se calhar já ouvimos falar. A história diz-nos que se trata de um texto de tradição hermética, cuja primeira versão aparece em árabe por volta dos séculos 8 ou 9 d.C., por essa altura. Mas segundo a lenda de Hermes Trismegisto, aquela excelente sinopse do seu pensamento foi encontrada num túmulo, ao lado de um esqueleto, alegadamente pertencendo ao próprio mestre, e alegadamente esculpida na superfície de uma tábua de pedra verde, provavelmente esmeralda, e por isso recebeu o nome de Tábua de Esmeralda. Fica o mistério. Estamos perante a derradeira obra de um ser sobrenatural, escrita literalmente na pedra, ou perante um texto redigido por um qualquer anónimo desconhecido, quem sabe, muito menos impressionante que a lendária fusão de dois deuses. Conclusão: o esoterismo é o patinho feio da história das ideias. Estudá-lo é ganhar acesso a crenças desatualizadas, a superstições antigas, à infância da ciência e da filosofia. E, no entanto, Hermes Trismegisto não ficou preso aos seus textos herméticos. As ideias herméticas permearam o pensamento ocidental e durante muito tempo coexistiram e ajudaram a aprofundar aquilo que hoje consideramos as ideias sérias e mainstream. Santo Agostinho escreveu sobre o hermetismo na sua Cidade de Deus. Isaac Newton admirava os alquimistas e até fez a sua própria tradução da Tábua de Esmeralda. O Goethe era alquimista. A lista de fãs de espiritismo e astrologia ao longo do século XIX e XX é, então, demasiado longa para citar e inclui até, claro, o nosso caro Fernando Pessoa. Foram precisos muitos séculos para que a química se separasse da alquimia e a astronomia da astrologia, que é como quem diz, abandonamos o esotérico, mas só depois de o usar como uma espécie de pezinho ao ladrão conceptual. A verdade é que vivemos numa timeline da história na qual a razão e a ciência suplantaram o pensamento esotérico. E por isso, tudo isto nos parece excêntrico, até é perigoso. E de certa forma, ainda bem que assim aconteceu. Mas não há dúvida que as ideias de Hermes Trismegisto têm qualquer coisa de poético e romântico. E tê-las deitado fora é como se tivéssemos perdido parte da nossa inocência, do nosso fascínio com o inexplicável. Por isso, aqui fica a última premissa para este spin-off: não ter medo do mistério.
por que não olhar para um manuscrito velho e ver nele uma brilhante tábua de esmeralda? Daqui a 15 dias regressa o Teorias da Conspiração e, quando menos esperarem, o Teorias do Esoterismo retorna também para explorarmos juntos mais um cantinho dos mistérios do universo. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/broapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostarem deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.